Bom dia, feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar na igreja, pregando com pessoas aqui no mesmo ambiente que eu. É bom sair também um pouco do ambiente da TV, da pregação da TV e vir aqui para a igreja. E eu quero dizer, dona Edna, que a senhora é o motivo do nosso trabalho lá na Novo Tempo, tá? É muito bom ouvir um pouco da sua história. O pastor me contou, a senhora está se aproximando de Jesus, se decidindo por Jesus. Continue. E quando chegar o dia do seu batismo, eu quero que o pastor me avise. Eu moro aqui pertinho também, eu quero estar junto. Eu vou contar a sua história para os colegas apresentadores lá. É muito bom vê-la aqui na igreja. Como eu falei, desse período de pandemia, nós temos pregado para muita gente. Na verdade, eu como pastor, preguei mais nesse período de pandemia do que o normal. O pastor deve ter também essa experiência aí. Porque fica mais fácil de convidar a gente, né? Eu preguei no Brasil, preguei na Europa, preguei em vários lugares do mundo, sem sair lá do meu escritório, né? Tem as suas facilidades, porque você coloca a camisa e não precisa colocar a calça, né? Você fica de calção, só aparece daqui para cima. Mas a gente prega para muita gente. Mas tem umas coisas interessantes em pregar online, especialmente quando você prega pelo Zoom. Não sei se você conhece aquele aplicativo. Hoje todo mundo conhece depois dessa pandemia, né? O Zoom é melhor de pregar, na minha opinião, do que pregar pelo YouTube, porque pelo menos no Zoom você está vendo as pessoas ali na tela. Mas eu estava pregando para um grupo de igrejas lá no norte do país, pelo Zoom, e o anfitrião esqueceu de mutar o microfone das pessoas que estavam assistindo, né? E aí, no meio da pregação ali, eu estava empolgado falando, e uma avó ou uma mãe, não sei, começou a brigar com as crianças. Começou a brigar com as crianças no meio do sermão, com o microfone no alto, né? E ela começou a gritar com as crianças, e acho que as crianças não estavam obedecendo muito. E eu continuei pregando, como se nada tivesse acontecendo, né? Aí ela deve ter, sei lá, trancado as crianças num quarto, acabou a briga. Aí na hora do sermão, irmãos, naquele clima, né? Você preparou tudo para a hora do apelo, para a hora do apelo. Estava fazendo o apelo para o pessoal, começou um cachorro a latir na casa de daquelas pessoas lá, e o anfitrião maluco, acho que ele não sabia mexer no Zoom, não conseguia mutar, e eu fiz o apelo com o cachorro e tudo, e converteu até o cachorro, né? Mas é muito interessante, mas eu prefiro muitas vezes mais pregar aqui na igreja. É bom estar com vocês, é bom estar com você que está nos assistindo aí online. Que Deus abençoe você também, que a mensagem de Deus chegue a você. O tema geral da nossa semana de oração vai ser cristianismo radical. E eu sei que quando nós escutamos essa palavra radical, ela ganhou uma semântica muito negativa no período que nós vivemos, né? Porque a gente pensa logo em pessoas que estão nos extremos. E os dois extremos sempre são prejudiciais. Seja na religião, seja na política, seja no âmbito social, os extremos sempre são muito ruins. Mas cristianismo radical não é no sentido do extremo. É no sentido da etimologia da palavra radical, aquilo que está na raiz. Essa semana eu quero conversar com vocês que estão aqui na igreja, com você que está aí na internet, a respeito de conceitos, de coisas que são da raiz do cristianismo, aquilo que é mais fundamental para o cristianismo. E nós vamos ter aí 7 temas para a gente conversar sobre 7 assuntos que eu considero fundamentais para o cristianismo e que estão na base da nossa vida, da nossa convivência, da nossa prática cristã. E hoje o primeiro tema que eu escolhi é o tema que talvez seja o mais fundamental de todos. Nós vamos falar sobre fé. Porque quando a gente está falando de cristianismo, nós falamos inevitavelmente de fé. Então, se você tem uma Bíblia aí com você que está em casa também, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11. Deixe sua Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 11, porque nós vamos usar a Bíblia diversas vezes aqui, vamos ler vários textos, para que a gente possa descobrir o que é a fé
verdadeira, a verdadeira fé cristã. Deixa sua Bíblia aberta em Hebreus 11, e eu queria conversar com vocês um pouquinho, antes da gente entrar no texto bíblico, sobre esse conceito de fé. Porque a fé é algo que está na raiz do ser humano. Todos os seres humanos exercem fé, seja um ser humano religioso ou um ser humano não religioso, seja um ser humano que coloca a sua fé em Deus, ou um ser humano que coloca a sua fé na filosofia, na ciência, em si mesmo ou em qualquer outra coisa. Os filósofos diriam que a fé é ontológica, ou seja, ela está ligada ao ser humano de maneira indissociável. E eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Nós cremos, acreditamos nas coisas com muita facilidade. Aliás, eu desconfio que a nossa maior dificuldade é de ter fé em Deus, Porque nós temos fé nas coisas com muita facilidade. Você quer ver? Você já deve ter viajado de avião. Quando você entrou lá no avião, na aeronave, você, em vez de ir para a sua poltrona, você foi até a cabine do piloto e disse assim: ô piloto, você pode me mostrar sua autorização de voo aí, sua carteirinha que comprova que você estudou para isso? Você pode me mostrar aí a manutenção, o laudo de manutenção do avião? Eu também quero ver quantas horas de voo você tem. E finalmente, antes da gente viajar, eu gostaria da sua avaliação psicológica, porque eu quero saber se você não é um suicida. Depois de tudo isso, aí você vai para a sua poltrona e segue a viagem. Você já fez isso? Já viu alguém fazendo isso? Eu nunca fiz isso. Eu entro na aeronave, sento na minha poltrona e geralmente durmo antes da decolagem, né? A gente confia, a gente acredita. Você já foi à padaria, né, comprar um pão. Quando chegou na padaria, você fez assim, ó, chama o padeiro, por favor. Chama o padeiro. Padeiro, traga os ingredientes que eu quero dar uma olhadinha. Você colocou veneno aqui? Não coloquei. Eu quero ver. Você sabe fazer pão? Cadê o certificado do curso de padeiro? Você faz isso? Não faz. Você chega na padaria, compra o pão sem nem imaginar como é que ele foi feito. Você compra o pão e come. E esses são exemplos muito básicos de como nós temos propensão a acreditar nas coisas. Ontem eu fui fazer um exame aqui em São José dos Campos. Entrei numa máquina de ressonância magnética. Que negócio assustador, não sei quem já fez aquele exame, né? Entrei naquela máquina. Eu não perguntei se o cara que estava operando a máquina ia me matar. Eu não perguntei para que servia aquela máquina. Mandaram eu deitar, eu deitei. Eu entrei na máquina assim e de novo eu dormi. Eu durmo muito fácil, irmãos. Dormi o exame todo. Não sei quanto tempo durou. Na minha cabeça durou uns 30 minutos. Eu sei que eu dormi gostoso lá. Depois a mulher me acordou e eu fui para casa. A gente acredita, mas a gente tem certa dificuldade de ter fé em Deus. E nós vamos ver por quê aqui na nossa conversa hoje. Mas nesse período de pandemia, alguns tipos de fé foram evidenciadas. Por exemplo, a gente viu por aí uma fé sazonal. Uma fé que é de eventos. E muita gente teve esse despertamento da fé com medo da pandemia do coronavírus. Isso aconteceu também naquela época, em 11 de setembro de 2001, lembram? Aqueles que já estavam vivos, as torres gêmeas foram atacadas lá em Manhattan, o Pentágono foi atacado, aquela ação toda dos Estados Unidos, do grupo terrorista, e as igrejas lotaram nas semanas seguintes. Por quê? Porque as pessoas olham para o evento, sentem medo, e então tem um impulso de fé para buscar a Deus. A tristeza é que esse impulso de fé não durou. E as mesmas igrejas que estavam lotadas, semanas depois do ataque às Torres Gêmeas, começaram a se esvaziar alguns meses depois. E você vai observar isso agora, porque no início da pandemia, o que tinha de gente me mandando e-mail, mensagem, direct, me perguntando, e é evento final, e o que é a Bíblia, é a besta, é praga, não é praga? Já esfriou.
O pessoal vai se acostumando. E uma fé que é sazonal, uma fé que é de eventos, ela não dura. Você quer ver outra fé que foi muito evidenciada nesse período? É a fé utilitária. Aquela fé que quer usar a Deus, mas que não quer contato íntimo com Ele. É mais ou menos o seguinte: eu adoeci. Não, vamos para um negócio mais contextualizado. De repente, alguém anunciou no jornal que o negócio que vinha da China, e chegou muito mais rápido que as encomendas que a gente faz da China, mas o negócio que vinha da China ia infectar o mundo inteiro. De repente as pessoas começaram a orar: Senhor, me protege do coronavírus. E a fé que essas pessoas exercem, essa fé não está interessada em Deus, está interessada no que pode ganhar de Deus. Usa Deus mais ou menos como aquelas máquinas que ficam no aeroporto, sabe? Que serve refrigerante, água, chocolate, essas coisas. Você está no aeroporto, você não está nem lembrando da máquina. De repente, o voo atrasou, você está com fome, aí você lembra: tem a máquina, vou lá pegar. Coloca a moedinha, tira lá um pão integral e um suco de uva super bom, né? E aí você come, e o que você faz com a máquina? Esquece. Porque eu não preciso da máquina agora. Quando eu precisar de novo, eu vou na máquina. E tem gente que tem uma fé utilitária, uma fé que busca a Deus só quando precisa, que busca a Deus só quando tem necessidade, que não está interessada em Deus, mas só nas bênçãos de Deus. Nós vamos falar sobre isso essa semana. E você também vê uma fé que é baseada em frases de efeito, não na Bíblia, né? Então você vê as frases de efeito na internet, e as pessoas usam textos bíblicos fora do contexto para tentar ativar uma fé. Então você pega tudo posso naquele que me fortalece, não conhece o contexto e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, não vou pegar coronavírus. Nada mais fora do contexto bíblico do que esse pensamento. A fé verdadeira, ela nasce na Bíblia, está ancorada na Bíblia e tem o seu interesse em Deus, independente daquilo que recebe ou não dele. E é isso que eu quero falar com vocês. Vamos para a Bíblia então, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A definição de fé mais conhecida que nós temos, não é a única da Bíblia, não é o único texto que fala sobre fé na Bíblia, mas é a que a gente mais conhece, e nós vamos conversar sobre fé a partir dela. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja, eu admiro pessoas que conseguem ser sucintas nas suas ideias, breves. Eu admiro os compositores, por exemplo, porque os compositores colocam em 3 minutos o que um escritor precisa de 50 páginas. E eu falo isso porque, às vezes, eu tenho alguns livros publicados e eu tento pegar uma ideia e colocar num capítulo de um livro, eu preciso de 30 páginas. Aí vem um compositor numa música de 2 minutos e meio e fala muito mais do que eu consegui falar em 30 páginas. E Paulo aqui ele foi muito sucinto, mas muito profundo. E ele diz: ora, a fé é a certeza. E o que é fé? A fé aqui no texto original, no texto grego, essa palavra fé é a tradução da palavra pistes. E essa palavra pistes, a palavra grega, ela tem 2 significados que não podem ser separados. O primeiro significado é atitude mental. E o segundo significado é padrão de conduta. Olha que coisa linda. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, ora, a fé. Qual fé? A fé que é uma atitude mental e um padrão de conduta. E queridos, é impossível você dissociar o que é mental do que é prático. Infelizmente, nós vivemos em um período do cristianismo que as pessoas querem desvincular a fé das obras.
E você vai escutar por aí alguém dizendo, alguém pregando, se você procurar, você vai escutar alguém pregando assim: olha, tenha fé e você não precisa se preocupar com as suas obras. O que importa é a fé em Deus, você não precisa obedecer mandamento. O que importa é a fé em Deus, não importa o que você veste, o que você come, o que você assiste, não importa. O que importa é a fé em Deus. E aí você olha para o contexto aqui, para o texto, e você vê fé. Ora, a fé, o pistis, é atitude mental e padrão de conduta. É mental e físico, é fé e é obra. E queridos, infelizmente nós vivemos nesse período do cristianismo em que há essa separação entre fé e obras. Eu quero gastar aqui 2 ou 3 minutos explicando para você de onde veio essa divisão entre fé e obras que está alastrada pelo cristianismo hoje. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Todos nós, todos os cristãos hoje são herdeiros da reforma protestante. E a reforma protestante teve como um dos seus principais atores Martinho Lutero. Tudo que nós temos hoje, ou boa parte do que nós temos hoje no cristianismo, vem das ideias de Martinho Lutero. É por isso que a gente se chama muitas vezes de protestantes. Agora, quem era Martinho Lutero? Lutero era um monge. Antes de ser um reformador, ele era um monge agostiniano. Já ouviu falar disso? O monge agostiniano era aquele que seguia as ideias de um teólogo, filósofo do 4º século da era cristã, chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Aí a gente pergunta, e quem era esse Agostinho de Hipona? Bem, Agostinho de Hipona era um teólogo, filósofo, neoplatônico. E aí você olha para mim e diz: não, você não vai falar de filosofia essa hora da manhã. Sábado de manhã você não vai falar de filosofia. Vou, porque você precisa entender isso aqui. Isso é definidor para você ter uma fé saudável. Agostinho de Hipona, que influenciou Lutero, foi influenciado por Platão. E quem era Platão? Platão foi um filósofo do 4º século antes de Cristo, que tinha a ideia bem cristalizada de separação entre o que era espiritual e o que era físico. Você lembra do mito da caverna? As pessoas dentro da caverna, de repente alguém sai e conhece o mundo real, volta para a caverna para falar para as pessoas que estão dentro da caverna que aquela caverna não era o mundo real, e ele é rejeitado e agredido. A caverna para Platão é o mundo que nós vivemos, mundo físico. E fora da caverna para Platão é o que ele chama de mundo das ideias. E Platão dizia que o mundo real é o mundo das ideias. Lá é que está o banco real. Esse banco que você está sentado aí não é o real. O banco real está no mundo das ideias. Esse aí é uma sombra. O corpo, segundo Platão, seria a prisão da alma. A alma fez alguma coisa errada no mundo das ideias, recebeu esse castigo que é essa prisão, e o objetivo é se libertar desse corpo e voltar para o mundo real. Então a ideia de Platão é o seguinte: tudo que é bom está no mundo das ideias, no mundo espiritual. Tudo que é mal, tudo que é ruim, está no mundo físico. E esses dois mundos não se tocam, não podem se tocar. Eles são intocáveis, eles são separáveis. Aí você tem essa ideia de Platão, do espiritual que é bom e do físico que é ruim, do espiritual que é bom e do prático que é ruim, passa para Santo Agostinho. Santo Agostinho passa em sua filosofia para Lutero, Lutero passa para o mundo protestante que nós vivemos. É por isso que você vai encontrar muitos pregadores por aí dizendo que lei, que fé e obras não se tocam. É herança de Platão, um homem do 4º século antes de Cristo, influenciando o nosso tempo agora, no século 21, mas influencia. E a gente tem um cristianismo que eu chamaria de cristianismo platônico, que separa fé e obras, lei e graça, que separa espiritual do físico. E é por isso que tem tanta gente que acha que ter fé é acreditar em Deus, mas isso não afeta a forma como ela come, como ela vive, como ela trabalha, como ela se veste.
Mas no sentido bíblico, pessoal, aqui a fé, queridos amigos, a fé é atitude mental e padrão de conduta. Não tem como separar essas duas coisas. Todas as vezes que você tem a verdadeira fé em Deus, essa fé afeta o seu dia a dia. Mas aí Paulo continua dizendo, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E essa palavra certeza é muito interessante, porque ela poderia ser traduzida como título de propriedade. E olha que coisa maravilhosa. Paulo está nos dizendo, pela fé, você já possui o que ainda não está nas suas mãos. Pela fé, você já tem o que ainda não está com você. Pela fé, você tem o título de propriedade das promessas de Deus. E essa fé te leva a uma ação. E aí ele continua dizendo, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a esperança tem tudo a ver com fé. Tudo a ver com fé. Só que a esperança bíblica não é algo passivo, parado. A esperança bíblica é ativa, ela é gradativa, ela cresce, ela vai crescendo aos poucos. Só que a esperança bíblica, ela tem uma característica. A esperança bíblica sempre está baseada nas promessas de Deus. Escuta bem o que eu vou te dizer. A verdadeira fé, a fé que vem de Deus, não cobra de Deus o que Deus não prometeu dar. A verdadeira fé não cobra de Deus o que Deus não prometeu dar. E eu vou falar de uma coisa que é bastante atual. Não tem como a gente não citar esse miserável do coronavírus. Mas eu estava ouvindo um culto por aí, de um ser humano aí da terra, pela internet, e o ser humano dizia assim para a sua comunidade, olha, nós vamos orar, porque a nossa fé vai impedir que o coronavírus chegue nas pessoas da nossa comunidade. E a sorte dele é que não dá para jogar pedra pela internet. Irmãos, onde está na Bíblia a promessa de que quem tem fé não será afetado por doenças? Onde está na Bíblia que quem tem fé não passará por dificuldades? Vide Jó. Pergunte a Jesus. Você acha que Paulo não tinha fé? Foi decapitado. E tantos outros homens da Bíblia que tinham uma fé que talvez nós nunca alcancemos. E que passaram por problemas pelos quais nós nunca passaremos. A fé bíblica pede a Deus apenas o que Ele prometeu dar. Não pede a Deus o que Ele não prometeu dar. E mais do que isso, entende que é Ele quem decide se dará ou não. Fé não é uma ordem que você dá para Deus. Fé é a submissão de pedir e aceitar a decisão que Ele vai fazer. Você pode pedir saúde a Deus? Deve. Ele vai te dar? Não sei. E se Ele não der, o que é que você faz? Continua crendo. Porque fé tem muito mais a ver com Deus do que com as coisas de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu vou explorar um pouco mais ao longo da semana. Você tem fé em Deus, ou você tem fé nas bênçãos de Deus? Você ama a Deus, ou você ama as bênçãos de Deus? E se Deus não te der o que você precisa, ou o que você acha que precisa, sua fé continuará nele. Queridos, a fé bíblica espera em Deus, mas muito mais do que esperar em Deus, confia que o que Deus decidir é o melhor, mesmo que nós não compreendamos. Mas o texto de Hebreus capítulo 11 tem um contexto,
E ele nos ajuda a entender mais sobre fé. Então volta aí para a Bíblia, por favor, no capítulo 10 agora, a partir do versículo 32. Capítulo 10, a partir do versículo 32. Vamos ler até o 39. Olha que texto lindo, é quase uma poesia. Hebreus 10, a partir do versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram minha luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm em Jesus. Ele será ricamente, ou ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então ele diz: ora, a fé é a certeza. Você conseguiu perceber que existem 3 tempos aqui trabalhados nesse contexto de Hebreus 11? Se você olhar para o versículo 32, ele diz: lembrem-se dos primeiros dias. No versículo 35 ele diz: pois não abram mão da confiança que vocês têm. E no versículo 37 ele diz: pois em breve, muito em breve, aquele que há de vir, virá. É passado, presente e futuro. A fé verdadeira, ela olha para o que Deus já fez no passado, ela confia em Deus no presente e vê a obra de Deus no presente, e por isso ela confia nas promessas futuras. É por isso que é tão importante conhecer a história do cristianismo, a história bíblica, porque é olhando para o passado que você confia no futuro. E aqui está Paulo nos dizendo: a verdadeira fé, ela é passada, presente e futuro. E ela não é cega, porque ela está baseada nas evidências que Deus já nos deu. Não existe fé cega no cristianismo. A fé cristã verdadeira está baseada naquilo que Deus já fez. E porque Ele fez, nós cremos que Ele pode fazer novamente, se Ele quiser. Só que tem um detalhe aqui nesse texto que eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre aquele que tem fé e avança, e aquele que não tem fé e retrocede. Você percebeu que toda hora Paulo está dizendo assim: a fé te leva à ação. A verdadeira fé te leva à ação. E queridos, a gente precisa de uma vez por todas colocar na nossa mente que não existe separação entre fé e obras. Isso não é cristão. Já expliquei para vocês. Todas as pessoas que têm a verdadeira fé se preocupam em guardar a lei de Deus. Todas as pessoas que entenderam a graça de Cristo se preocupam em ser fiéis a Deus. Todas as pessoas que se preocupam com o mundo espiritual vivem no mundo físico, em decorrência da sua fé. E é por isso que a verdadeira fé, ela não acontece apenas aqui. A verdadeira fé se mostra no seu trabalho na segunda-feira. A verdadeira fé se mostra no jogo de futebol. A verdadeira fé se mostra no seu namoro, no seu casamento, nas coisas mais práticas da vida. A verdadeira fé se mostra, porque a verdadeira fé é mental e moral. É assentimento intelectual, sim, também, mas é prática, é conduta moral. Agora, como é que a gente atinge essa fé? Porque saber o que ela é importante, mas mais do que isso, ter essa fé é importante. E como é que a gente desenvolve essa verdadeira fé? Vamos comigo para outro texto de Paulo, por favor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10,
versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, e Paulo está aqui nessa caminhada dele, mandando as cartas para desenvolver a fé dos seus queridos, e no versículo 17 do capítulo 10 de Romanos ele diz: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não existe outra forma de você desenvolver a verdadeira fé, se não for a partir do texto bíblico, do relacionamento com Jesus a partir da Bíblia. Não existe fé, escutem bem, não existe fé sem Bíblia. Fé bíblica, fé cristã não existe sem o texto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia é um fator de relacionamento. E você não confia em quem você não conhece. Imagine a seguinte situação: você está vindo aqui nas ruas de São José dos Campos, cidade que eu considero uma cidade tranquila, dada a referência da minha cidade de origem, né? Então, você está vindo nas ruas de São José dos Campos, e de repente vem alguém na mesma calçada, em sua direção, que você não conhece. A pessoa vem nervosa, ela está olhando para um lado, para o outro, e ela tem um pacote na mão. E ela chega diante de você e diz assim: guarda para mim. Alguém guardaria? Não? De jeito nenhum. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que tem no pacote, você nunca se relacionou com aquela pessoa, você não guardaria. Você diz: sai daqui, maluco, não vou guardar esse negócio. Agora a mesma situação, você está vindo na rua São José dos Campos, e de repente vem a sua esposa de lá para cá, vocês vão se encontrar na calçada aqui. Sua esposa vem nervosa, e é um perigo, né? Uma mulher nervosa. Ela vem nervosa, ela vem com um pacote na mão, ela está olhando de um lado para o outro, de repente ela chega na sua frente e diz: guarda para mim. Você é louco de não guardar? Você vai segurar sim ou não? Vai, não só porque ela está com raiva, nervosa, é porque você conhece. Você sabe que ela não vai te entregar nada que não seja, que vai te prejudicar. Queridos, nós nunca confiaremos em Deus se não o conhecermos. E a gente conhece o Pai a partir da revelação dele. E a revelação dele está aqui, principalmente. A gente conhece através da natureza? Sim, parcialmente. Mas a revelação de Deus está nesse livro. E é conhecendo esse livro que nós desenvolvemos a nossa fé. E aí a gente conhece um Pai que nunca nos abandona. Eu morei 7 anos em Santa Catarina, vim de lá para cá. E a última cidade em Santa Catarina que nós moramos foi Joinville. Santa Catarina é um estado fantástico. Joinville é uma cidade muito legal, a maior cidade de Santa Catarina, 600 mil habitantes, mas tem aquele clima de interior, é muito legal. E o Daniel, o meu filho, na época ele tinha 3 anos, ele fazia ginástica infantil, uma vez por semana na academia do Sesc, era pertinho da nossa casa. A gente ia de bicicleta. E era muito interessante, ele gostava da ginástica, tinha os coleguinhas lá e tal. E um dia nós estávamos saindo para a ginástica, e a minha esposa, a Flor, fez um pedido. Ele estava perto de mim, a gente já estava pertinho de sair. E ela disse assim: passa no supermercado e compra essas coisas aqui, aquelas listas que as esposas dão, vocês sabem, né? Gigantesca, né? E depois tem mais uma outra lista que vem pelo WhatsApp, não sei se acontece com você, mas enfim, ela disse: olha, compra isso aqui. E aí eu disse: tudo bem. E o Daniel escutou, porque ela tinha pedido para, enquanto ele estava na aula, eu ia ao supermercado que era vizinho. Aí ele disse assim: não, mamãe, não, papai, fica comigo lá, a gente vai depois. Papai, me espera e tal. E a gente se olhou e entendeu e disse: não, tudo bem, Daniel, tudo bem, eu fico lá com você, depois a gente vai ao supermercado. E aí eu cheguei na academia, na hora dele entrar na salinha, ele pegou na minha mão de novo e disse assim: papai, você vai ficar aqui, né? Vou, Daniel, vou ficar nessa cadeira aqui. Era uma cadeira que ficava bem de frente para a porta de entrada da sala da academia lá, onde ele ia fazer a ginástica.
vou ficar aqui, quando você sair, você vai me ver. Tudo bem, papai. E ele entrou, eu sentei ali, fiquei lendo um livro. Por algum motivo eu me levantei, fui beber água, fui ao banheiro. Quando eu voltei, a cadeira estava ocupada. E só tinha outra cadeira vazia que ficava atrás de uma parede, assim, de onde ele não conseguiria me ver da porta. Eu sentei ali, já imaginei, quando ele sair e não me vir ali, ele vai chorar. Foi exatamente assim, quando ele saiu com a professora, a primeira frase dele: cadê meu pai? E a professora tentou ajudar: não, ele deve estar em outro lugar e tal. Ele chega já. E aí eles deram 2 passos, e aí eles passaram daquela parede, e ele me viu. Irmãos, ele correu e pulou no meu pescoço, já quase chorando. Disse: papai, pensei que você não estava aqui. E aí eu apertei ele assim e falei no ouvido dele: o papai não disse que estaria? O papai sempre estará. Sabe, o papai do céu disse que estaria, e ele sempre estará. E talvez você não consiga vê-lo, e é nessa hora que, pela fé, você crê na promessa de que ele está ao seu lado. Talvez as lágrimas estejam atrapalhando, talvez as dificuldades da vida, os problemas estejam atrapalhando a sua visão. Você não consegue ver a Deus, mas creia, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele estará lá com você. E Ele disse: eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Você nunca está sozinho se você mantém a sua fé viva em Deus. O papai sempre estará. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos ajude a, nesse relacionamento com a palavra de Deus, com Cristo através da sua palavra, nós tenhamos a nossa fé desenvolvida de tal forma que nós não precisemos ver para crer. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de desenvolvermos a nossa fé. Ela vem de Ti, Senhor. Tudo de bom vem de Ti. E é por isso, Senhor, que nós pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a desenvolvermos a verdadeira fé, de tal forma que a nossa vida prática seja um reflexo daquilo que nós cremos. Pai, esteja conosco nesse sábado, nessa semana, que possamos aprender os fundamentos da fé e colocá-los em prática, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela presença de todos, e amanhã às 19h30 teremos o nosso culto presencial e a nossa transmissão também ao vivo. Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado e que a paz do Senhor os acompanhe. Amém. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar, mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, me deu a mão, me consola e foi capaz de aqui morrer, hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou.
só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu meu chorar, e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou, Ele me abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir e prosseguir. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando Tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sol